bem-vindos ao MedFit Podcast com uma convidada que já é da casa, né, Dinho? Não é uma reprise, Não quer dizer, é é uma reprise reprise da convidada, mas não do assunto. Que o assunto novo, o assunto que ela manja pra caramba, eu trouxe novamente a fisioterapeuta Débora Thomas, que está fazendo especialização em fisioterapia obstétrica. É isso, Débora? Isso aí, isso Tá. mesmo. E hoje a gente vai falar sobre diástase, que era um assunto que eu já tava te pentelhando pra falar, né? Isso aí. Queria muito falar É sobre muito esse assunto. importante. Tá, então pra abrir o negócio, conta pra nós, o que é diástase, afinal? Vamos lá, então. Prazer estar aqui com vocês novamente. Vamos muitas vezes nos ver, eu acho, né? Vamos lá. A diástase, então, ela é um afastamento dos músculos retos abdominais, tá? E ali no meio a gente tem a linha alba, né? Que é um tecido conjuntivo, então há esse afastamento. Mas o que acontece? Tá, mas quem tem a pança em cima assim não percebe muito? Não percebe, porque o que acontece? A gente tem na verdade tem vários tipos, né, de diástase. A diástase de uma gestante, por exemplo, a diástase de uma puérpera, né, um pós-parto, ou uma pessoa obesa, por exemplo. Também pode ter homens, podem ter diástase, então depende muito do caso, né, de cada caso. Mas, por exemplo, falando em gestante, todas as gestantes, elas vão ter diástase. Isso é fisiológico. Ao longo da gestação, o corpo ele vai se adaptando, tem muita pressão interna dentro para acomodar, né, as vísceras, tudo. Então, essa pressão, o útero vai crescendo e a partir de 35 semanas, mais ou menos, se for avaliar, ela já tem uma diástase. Ela já Quantas consegue semanas? fazer palpação. 35. Ah, tá. Ela vai indo aos pouquinhos abrindo, porque, né, essa parede abdominal, ela precisa se distender, né? Então aí Pro bebê caber dentro, pra né? poder o útero crescer, que o bebê tá crescendo, né? Certo. Então ele vai crescendo pra onde, né? Ele vai crescendo pra frente, que é onde ele consegue, que é onde tem espaço, né? Tá. E vai comprimindo vísceras, enfim. Então essa diástase fisiológica, ela é normal. Então é bem importante falar desse assunto, porque muitas mulheres morrem de medo de ter a diástase. Né? Elas vão ter, então. Toda gestante Todas vai vão, ter. todas Fisiológico, tudo aquilo que a gente fala fisiológico, né, gente? É aquilo que é natural, normal, que vai acontecer, é isso? Isso mesmo. Tá. É, Quando que vira patológico? Se alguém falar, vamos evitar a diástase na gestação, na verdade, talvez a pessoa tá tentando... Não, né, não é que não tá certo, mas é porque ela pode prevenir a piora, né? A diástase patológica. Mas não tem como prevenir a diástase, porque a gestante vai ter. E o que dá de prevenir, então? É a patológica? A patológica, que daí tá. é quem, por exemplo, o homem que é obeso, a própria mulher que é obesa, que também a gordura, ela pressiona o músculo, ela pressiona os retos. Então essa pressão dos retos faz ter o espaço também, aquele espaçamento ali dos retos, né? A gordura visceral, no caso? A gordura visceral. Tá, ela aquela também que vem faz no lugar pressão. como se fosse útero, assim. Isso. E no caso da gestante, vamos falar, deixa eu focar um pouquinho na gestante primeiro, porque senão eu vou ficar falando um pouco de cada um, vou me perder. A gestante, o que ela pode fazer? Evitar a patológica, né? Então, como que se faz isso? Evitando a pressão intraabdominal, né? Evitando fazer esforço em excesso. Tem alguns posicionamentos do dia a dia que uma gestante precisa também tomar cuidado para evitar de ter uma patológica, que é uma diástase severa, né? Que depois que esse bebê sair e o útero começar a regredir, ele vai descer já logo no pós-parto imediato, o útero ele já desce da altura do diafragma para a cicatriz umbilical. Então, nesse momento, o abdômen ele fica sem contato com nada, o músculo reto abdominal, né? Então, ele fica todo solto, todo com flacidez, frouxidão. E aí Aquela barriga horrorosa. E aí aquela gestante que fez algum esforço a mais, que aquela já se tornou patológica ali, que daí ela vai se sentir muito mal, né? Já dá pra perceber ali? Já dá pra O fazer. ganho de peso na gravidez também influencia no Claro, com afastamento? certeza, influencia. Porque, como eu falei, a gordura, se ela engordar demais e acabar tendo gordura ali naquela parte da barriga, vai ser um fator de risco, né? Que faz essa protusão abdominal aí, tudo que Exatamente. pressiona, Por exemplo, alguns fatores de risco na gestação, né, são mais de um bebê, né? Uma gravidez múltipla, né? De gêmeos, trigêmeos, isso é um fator muito de maior risco, né? Por exemplo, tem gestantes que têm um maior líquido amniótico também. Tem bebês que tem um feto só, um bebê só, né? Um bebê, na verdade, mas esse bebê é grande, macrosomia, né? Então, também é um fator de risco, a própria obesidade na gestação, porque daí por isso é importante ter uma nutricionista, ter um acompanhamento com algum profissional para fazer atividade física, para evitar também isso aí, né? E o profissional que trabalha com gestante, ele precisa saber sobre tudo isso, essas mudanças hormonais, aliás, a mudança hormonal também é um fator de risco. Progesterona, prolactina,
relaxina, na Por verdade. causa da a produção. relaxina, né? Que ajuda também. Relaxina e a progesterona. Os dois influenciam também nessa E diástase, né? o fator que antecede a gravidez dessa mulher também, eu digo, no condicionamento físico, né? Com certeza. Se ela tem já algum tônus muscular na região, Na verdade, uma gravidez muito perto da outra também é um fator de risco, né? A gente não pode falar pra nenhuma mulher não tenha filhos antes de 1 ano, né? A gente não pode falar, mas o ideal seria. assim, entra num fator de risco, entendeu? Pra Entendi. poder ter O ideal, um agravamento dessa diástase, né? O ideal seria uns 5, 6 anos, assim, de diferença, pelo menos. Que é? Filho também é teu, meu filho. Não tô Mas falando, tem não. muitas mulheres, por exemplo, que têm 38, 40 anos e querem ter 2 filhos, por Sim, exemplo. daí tem Como é que que- tu vai tem que falar? acelerar, Não vai ter filho, que tu pode ter uma diástase. Então, não. A gente tenta prevenir com exercício. Então, a gente tenta trabalhar a musculatura toda ao redor. Tenta deixar esse corpo mais forte, né? Porque até o assoalho pélvico, ele é muito acometido também por conta da diástase. Porque é pra onde vai a pressão. A pressão, ela vai pra assoalho pélvico e pra o músculo reto abdominal. O assoalho pélvico é aquele que fica embaixo, Lá assim, embaixo, né? que tá sustentando, é a caminha quando a mulher tá grávida, é a caminha do bebê, né? O bebê vai estar apoiado lá embaixo, então a pressão já muda, né? A pressão toda do corpo da mulher, ela se projeta e já vai mais pressão para aquela parte ali de baixo, né? Então, se não tiver um músculo forte, nem falando em parto, né? Pensando em parto, porque isso, lógico, é muito importante ter um fortalecimento, uma flexibilidade boa de períneo. Mas falando, assim, da diástase, também pode ter incontinência urinária, pode ter dor na relação sexual, quem tem diástase, então acaba cometendo a lombar também, começa a cometer várias Perde outras... o centro de gravidade, assim, né? O centro de equilíbrio. Isso, daí começa a ter lombalgia, né? Então, enfim, vai tendo outros fatores junto. E daí tu vai avaliar a causa é a diástase, entende? Às vezes tu nem sabe. Por exemplo, tem clientes, pacientes lá no Pilates que tem diástase, vários homens, inclusive. Ai, tem dor lombar, tem dor lombar, tem dor... Aí tu vai avaliar, tem diástase. Daí tu tem que abordar a diástase. Aí a gente tem que trabalhar. Por quê? Porque tem vários exercícios que precisam ser evitados, né? Que faz mais pressão, pelo menos nesse primeiro momento, né? Claro que não vai fazer uma prancha abdominal nunca mais. Por exemplo, a prancha faz mais pressão intra-abdominal, então a gente precisa evitar no primeiro momento, até fortalecer Essas melhor pranchas esse grupo tradicionais. muscular todo dele. Pranchinha tradicional, Isso. assim, de barriga pra baixo e tal. Isso, tem Imagina, tem a exercícios... musculatura ali mole, né? É. Que tu vai ficar de posição de prancha. Ela cai, então, né? ela cai. Ela vai fazer pressão pra baixo. Chega algum ponto o tratamento ser cirúrgico? Sim, tem. Na verdade, a diástase, ela pode fazer o tratamento cirúrgico, pode ser. Tem gente que, por exemplo, por conta de estética, né? Tem mulheres que procuram muito por estética, né? Não tanto pela dor lombar, pelo possível continência urinária, essas coisas assim, eles procuram pela estética mesmo. E aí, a recomendação pode ser cirúrgica, sim. Mas, como a gente sabe que pode tentar fechar, a gente vai avaliar o grau, né? Se for um grau muito severo, aí normalmente tem que ser cirúrgico, né? E às vezes tem hérnia umbilical junto também, por conta por ser severo, né? Por ser um espaçamento muito grande. Então a gente não consegue, às vezes, ter um bom resultado com o tratamento, né? Mas já tive pacientes que fizeram um acompanhamento com fisioterapia convencional e com pilates. E a gente conseguiu, né? Ela fazia em 2 lugares diferentes. Comigo e com outra clínica de Criciúma. E ela tinha 4 centímetros e ela fechou pra 2. A minha era 4. Porque era 4. O que é considerado patológico? Acima de 3? Assim, todo mundo tem 1 centímetro, que é a linha alba. Todo mundo tem, isso é normal. É a Homem e própria mulher. linha alba. Isso, pra linha alba. E daí tu vai ter 3 centímetros, que é leve, 4 centímetros, que é moderado, e 5 centímetros, que é severa. Tá. Então a gente vai fazer teste, tipo, o meu dedo tem 1,5 Sim. centímetro. Aí eu já sei quantos dedos, na minha Sim, na tua avaliação, né? sim. Então eu consigo saber mais ou menos assim quantos centímetros. Porque tu só consegue saber exatamente de fato quantos centímetros tem quando é pelo exame, né? Sim. E Não- como que faz esse exame? É uma dúvida que muitos pacientes perguntam. Como que eu assim. avalio? Daí, Como no que tu meu caso- avalia? Então, na verdade, quando eu atendo uma gestante ou uma pessoa normal, qualquer pessoa, homem, Tá. mulher, eu já, só de ver essa pessoa fazendo exercício, eu já sei se ela tem ou não tem. Aí eu só vou fazer o exame. Eu faço daí, a maioria deles, né? Não todos, claro. Aí eu faço pra confirmar, né? Tá. O grau. O exame. Eu vou fazer pra saber quantos centímetros, pra poder também... Às vezes eu indico uma nutricionista também pra ajudar a perder peso, se precisa. Eu às vezes indico também, às vezes pós-parto, não na gestação, gente. Mas no pós-parto dá pra também associar com um tratamento
com dermatofuncional, né, com fisioterapeuta dermatofuncional pro tecido também, porque o tecido ele perde todo, ele fica muito flácido e isso a gente não consegue atuar nessa área, a gente atua no músculo, né? Eu atuo no músculo. Então, aí eu também vou passando pra ter mais gente ajudando melhor ainda, né? Claro. Tá, e daí como é que tu avalia? Então, aí eu pra avaliar, eu coloco os dedos lá nos retos. Então, a gente tem o músculo reto abdominal, que é esse músculo do tanquinho, que todo mundo sabe muito bem o que é, né? Então, eles são 2 músculos divididos pela linhábua, como eu expliquei, que é um tecido conjuntivo. E aí, no momento de avaliar, eu vou palpar com os meus dedos. E eu palpando, eu consigo, intra-reto, que a gente fala, que é entre um lado, o reto esquerdo e o reto direito, eu consigo sentir eles aqui do ladinho do meu dedo. Então, eu apalpei, eu faço com a pessoa deitada, de joelhos dobrados, né, deitada. Então, eu palpo primeiro, depois ela faz uma flexão de tronco, e é aí que eu vou fazer a avaliação. Flexão de tronco. Vai subir a cabeça assim do chão, né? E aí, nesse momento, já estou palpando, daí é onde eu consigo, aí eu faço a palpação. Aí eu palpo 3 dedos acima do umbigo, né, supra-umbilical, na cicatriz umbilical e 3 dedos abaixo. Também eu faço esses 3. Se gordurinha, fica até difícil de avaliar, né? Se a pessoa tem a... Não. É que, na verdade, é mais difícil, sim, é mais difícil. E também tem gente que tem muita pele depois de uma gestação, por exemplo, uma barriga que cresceu, ficou demais, né? Tem bastante pele, então às vezes também fica... É prática, gente, de fazer sabe? Tipo avaliação eu consigo física, saber que ela tem uma diástase avaliando, eu consigo saber porque o dedo ele afunda, sabe? A gente vai perpendicular assim, não assim, né, na linha dos retos, a gente vai sempre perpendicular pra poder conseguir afundar o dedo e a gente consegue saber, só que às vezes não sabe certinho qual é o grau, se é severa, se ela é média, então, enfim, daí eu preciso de um exame com um médico pra fazer o... ultrassom? Isso. Daí ele vai certinho dizer quantos centímetros tem, né? Essa que eu sei que diminuiu de 4 para 2, ela fez exame antes e fez depois, né? Então, legal. assim, a gente conseguiu ter esse feedback, né? Porque às vezes eu sei que fechou, mas eu não sei quantos centímetros, né? Tinha e quanto, porque eu sei pelo meu dedo, mas a gente não pode dizer com certeza, né? Sim. Mas a pessoa já percebe no dia a dia, já muda tudo, a pessoa... Tanto porque, gente, a estética pra mulher é muito importante, né? O homem até não liga muito. Então, assim, eu não sou uma pessoa que eu julgo se a pessoa me procura por estética, mesmo tendo recém ganhado um bebê, né? Que tem muita gente que diz, ai, não se preocupa com isso agora. Claro que eu tento explicar que o corpo tem um processo, né? Então... mas assim, a gente tenta já ir trabalhando essa grávida, essa puérpera no caso, né, que ela já pode começar logo depois que o médico liberar pra retornar pro exercício, a gente já pega e já vai trabalhando. Quanto tempo? Normalmente são parto normal 30 dias. O médico já libera e cesárea 60. Depende muito de cada uma, que já tinha uma vida ativa antes, o médico libera com 45, 50. É que a face, ela demora muito, né, pra cicatrizar. Então, daí eles pedem de 45 a 60 por causa da fáscia, não é necessariamente isso. Claro que ali eu não tenho tantas que retornam com 30 dias, porque a gente sabe que é até difícil. Porque Primeiro mês a gente tá meio zonza ainda, não dorme direito, aquela função com o filho. Então, até a mulher voltar pra si de novo demora um pouco. O normal, assim, da minha experiência é de 60 pra frente. Mesmo parto normal, sabe? Porque até elas se preocuparem consigo mesma de novo, até elas querem se cuidar. Que tem vida, né? Isso, até se organizar também. Isso, não é fácil. Até umas começam, tentam, depois param, levam o filho, depois não dá mais certo. Esse objetivo. Eu tenho várias perguntas pra gente fazer em relação à diástase antes, tá? Então, assim, estou grávida. Daí tu falou ali algumas posições que a gente pode evitar pra não tornar ela patológica. Isso. Tá? Piorar, no caso. Porque assim, como personal, né, a gente treina as pessoas, né, primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre, com algumas restrições. Sim. Mas tu, como é fisioterapeuta obstétrica, né, que tá voltada exatamente para isso, tem suas particularidades. Então, a gente queria que tu enriquecesse a gente com isso aí, tá? Conta pra gente quais posições que tu gosta de evitar, o jeito que tu gosta de fazer.
Então, se essa pessoa fosse procurar uma fisioterapeuta pélvica mesmo, porque eu tô fazendo essa especialização, mas eu vou atuar dentro do Pilates, né? Então, eu tô fazendo para poder ter mais bagagem dentro do Pilates. Só que também é importante uma fisioterapeuta pélvica estar atuando, porque ela tem outros recursos, né? Mas eu, dentro do Pilates, falando em exercício mesmo, eu vou evitar tudo que fizer pressão intraabdominal. Então, por exemplo, vai levantar. Até as pessoas em casa, no dia a dia, quem tá escutando e não sabe se tem diástase ou não, já pode começar a prestar atenção. Vai levantar da cama, fazer flexão de tronco, que muitos abdominais vai flexionar o tronco, vai perceber que vai levantar um ovinho nessa parte do meio da barriga. Se levantar um ovinho, opa, já acende aí um alerta que pode procurar um profissional para poder estar ajudando nesse momento, né? Pra ajudar nesse fechamento da diástase ou diminuir, né? Então esse é o principal, assim, a principal postura tudo que tu faz evita. pressão intraabdominal. Então, eu tenho muitos exercícios, né, dentro do Pilates. Então, eu vou evitar flexão de tronco, eu vou evitar no primeiro momento as pranchas, né, eu vou evitar porque a gente consegue trabalhar abdômen com membro inferior e membro superior, com o tronco apoiado no... E o próprio trabalho de força, assim, por exemplo, os agachamentos, assim, Então, né? Porque também faz uma pressão... tem alguns exercícios contraindicados, mas o que eu começo? Então, deixa eu começar... Primeiro trimestre. Deixa eu começar do início. O que eu vou ensinar? Isso já vai servir pra depois, né? Quando ela ganhar o bebê. Primeiro tem que ensinar a ativação. Isso serve lá pra Evolua também, entendeu? Tem que ensinar as pessoas a contraírem a musculatura, o transverso, o períneo. É como se fosse fechar um zíper de uma calça muito apertada. Tem que empurrar o umbigo pras costas. Tá. E Fechar assim, literalmente como se fosse fechar um zíper, porque tu vai conseguir contrair períneo, vai subindo, vai contraindo, tu vai contrair glúteo, vai contrair o transverso, principalmente, que daí vai pegar também, às vezes, vai atuar os oblíquos junto. Tá. Mas é isso, tem que empurrar o umbigo pras costas, fazer aquela força de fechar um zíper de uma calça bem apertada. Aperta o umbigo pra dentro. Não precisa, né? Já é fechado? Tá, então arruma essa postura, vai. Bem lindo. Pra nossa fisioterapeuta. Então, daí no caso, primeira coisa eu vou ensinar a fazer essa contração, né? Essa é muito importante, ela tem que saber. Aí vai fazer exercícios respiratórios pra poder ter uma consciência melhor, todos sem movimento nenhum, só. Né? No primeiro trimestre tu já faz isso. Primeira ativação. Isso, é que na verdade numa gestante eu não atuo, eu não trabalho com ela pensando na diástase, sabe? Tu trabalha pensando na gestação Isso, toda. eu trabalho pensando nas modificações, eu preciso deixar os músculos funcionais para ela poder ter uma gestação melhor. Porque a gente sabe que modifica tudo por conta dos hormônios, né? E então a gente precisa deixar ela se sentir melhor no dia a dia. Então eu vou trabalhar nessa linha. Então dentro disso eu evito algumas coisas no início. Claro que, por exemplo, uma gestante de segundo filho, de terceiro filho, chegou lá pra mim, fiz a avaliação, já vi que ela tem uma diástase de outras gestações, aí sim, aí eu já vou iniciar, aí eu vou começar primeiro trabalhar vou focar mais na diástase, mas se não, sabe? Não é, por exemplo, uma gestante, primeira gravidez, não tem diástase. Vai ter a diástase patológica, mas eu não vou fazer o treinamento preocupada com isso. Certo. Entende? Eu vou fortalecer toda essa estrutura, prevenindo dela ter uma diástase patológica. Tá. Aí a gente educa a paciente também, pra em casa fazer os exercícios, por exemplo, vai pegar alguma coisa do chão, vai tentar melhorar, né, essa prática, pelo menos quando tiver acima de 35 semanas, claro, não vai ficar agachando certo a gravidez toda, ninguém faz isso. Né, gente? Mas a gente tenta ensinar, vai fazer um esforço, contrai a musculatura, faz na expiração, não na inspiração, entendeu? Que daí tu vai expirar, já automaticamente vai contraindo, durante a expiração já se contrai os músculos mais profundos, então é bem importante sempre ser na expiração, vai fazer o esforço, vai pegar o filho no chão, vai, entendeu? A gente tenta, mães que já têm, grávidas que já têm filhos, vai sentar no chão, senta num banquinho, então a gente vai modificando algumas, né, a gente vai educando ela pro dia a dia em casa se necessário. Né? Mas se não, a gente vai trabalhar os músculos da gestante, né? Porque você pode fazer abdominal. Tem muitos exercícios que não precisa ser aquele abdominal convencional, né? Então a gente consegue fortalecer todo esse cinturão, né? Do tronco, glúteo, coxa, panturrilha, todos os músculos que são muito importantes na gestação, né? A gente vai fazendo. E muita mobilidade, né? Ah, legal. E aí é bem importante também, como eu não faço esse trabalho, mas eu gosto muito de indicar todas as gestantes a fazerem fisioterapia pélvica, porque dentro da fisioterapia pélvica, que também eu estudo isso na minha pós agora, é feito o alongamento do músculo períneo, porque o que mais incomoda na hora da expulsão lá é quando a mulher não consegue relaxar o períneo, né? E mesmo ensinar a contrair é mais fácil que ensinar a relaxar. Mesmo pra quem quer cesárea, tu indica pélvica?
Sim, é bom ela fazer uma avaliação, mas aí, por exemplo, o Pilates já supre, sabe? Eu já consigo suprir com o Pilates. Mas é bem importante também fazer, porque a linha da fisioterapia pélvica é um pouquinho diferente, por exemplo, da minha linha. Mesmo eu sendo especialista nisso, a minha linha dentro do Pilates não vai ser a mesma. Então eu gosto de indicar, sabe? Quem pode fazer, faz bastante diferença. E quanto antes começar melhor ou tem um período que é melhor? Quanto antes começar melhor. trimestre? Quanto antes começar melhor. Tem mais tempo pra trabalhar com ela, tem coisas que precisam de um prazo maior, né? É melhor. Então, sempre que o médico liberou, já pode... Quem já faz, eu não sei se eu falei isso aqui da outra vez, mas quem já faz atividade física antes de engravidar, normalmente o médico já libera. Viu que tá bem, tá tudo certo, já libera. Não precisa esperar 12 semanas, né? Agora, nunca fez nada na vida, foi sedentária a vida inteira. Engravidou agora, eu quero virar atleta. Não. Daí o médico normalmente segura, sabe? Hoje em dia tá mudando um pouco, tem mais estudos falando que se ela for saudável, se tiver tudo bem, tá bem implantado, tá tudo certinho, ele já começa a liberar para um início bem moderado, né? Para atividade bem moderada antes de 12 semanas. Já tem médicos que liberam mesmo a pessoa sendo sedentária, porque a maioria já fez em algum momento exercício. Certo. Então começa de forma super leve, né? E vai aos pouquinhos, vai Eu tive uma aluna que treinou progredindo. desde as primeiras semanas que descobriu que estava grávida até 3 dias antes do parto. É maravilhoso. Legal, né? E também voltou com 30, eu acho que nem fechou 30 dias depois do parto. É importante só, assim, saber que a gestante, ela não é igual uma pessoa Sim. que não tá passando por essas modificações, porque a gestante, em vez de ir melhorando, evoluindo, ficando mais difícil o treino dela, é ao contrário, né? A gente vai mudando o objetivo conforme vai crescendo a barriga, vai pesando, vai ficando mais desconfortável. Então, lá pra 30 semanas pra frente, a gente já começa a focar, eu lá no Pilates, pelo menos, começo a focar mais em mobilidade, nem tanto fortalecimento Sim. mais, ainda mais que é parto normal, né? Sim. Se quer parto, se quer fazer cesárea, daí não, daí eu posso continuar fazendo os fortalecimentos, tudo, porque daí o pós-parto se torna muito mais fácil também, né? Mais rápido. Ô, Débora, olha só. Então, a gestante pode fazer abdominal. Tem até um limite que tu faz, assim. Pode fazer abdominal, Tá. porque como eu te falei, tem milhões de abdominais que não precisa flexionar o tronco, não precisa ser prancha estática, então pode fazer de outras formas. É importante fazer, a gente faz com elas. Como é que tu faz? Como é que tu A gente tenta faz, abordar? normalmente é que tem vários jeitos, né? A gente trabalha, por exemplo, em pé, fazendo flexão e extensão de braço, vai estar ativando o músculo abdominal também, entendeu? Então, às vezes, deitada de joelhos dobrados também, faz a flexão e extensão de braço, por exemplo, ou de quadril também, deixa o braço paradinho, faz flexão e extensão de quadril, joelho, também vai estar ativando o abdômen. Então, dentro de uma avaliação, tem inúmeras formas de trabalhar esses músculos, né? E ao contrário, fazer o alongamento dos músculos abdominais, ele também ajuda na diástase? Assim, na diástase patológica, né? Na verdade, assim, ó, depende, porque se eu for, por exemplo, deitar uma gestante sobre uma bola e ela fazer a extensão de coluna, deitar pra trás na bola assim, ela vai estar fazendo uma pressão ao contrário, né? Vai estar fazendo aquela pressão pra abrir ali, então não é muito indicado. Tem que tomar bastante cuidado. Vai fazer uma ponte, por exemplo, né? Que é a que sobe quadril do chão e desce, né? Levanta pra fortalecer o glúteo posterior ali da coxa. Vai colocar uma bola suíça no pé dela, vai ter uma instabilidade ali. Então, vai ter toda a estrutura de músculos de assoalho pélvico, glúteo, ela vai desestabilizar, então tem que tomar muito cuidado. Isso pode gerar mais sobrecarga na barriga, isso pode aumentar um pouquinho também essa chance dela ter uma diástase patológica. Então, sempre evitar, porque assim, com a gestante não precisa inventar muita coisa, com a gestante precisa suprir a necessidade dela. Tira a bola, coloca o pé dela apoiado no chão, faz a ponte, bota uma mini band no joelho dela, vai trabalhar, acionar mais o glúteo, então tem várias formas, não precisa dificultar. Claro que eu vejo bastante quem já tá no CrossFit que continua, né? Elas continuam fazendo aquele treino, mas elas já estão acostumadas, né? Então, o corpo já está apto para fazer aquilo. De qualquer forma, sempre com muito cuidado. Fio que tá começando que às vezes eu já vi fotos, assim, começou a aparecer o ovinho, que eu chamo pra todo mundo entender, ovinho, né? exatamente. Que é o abaulamento do músculo. O músculo, ele vai pra fora, assim. Daí começa a tomar um cuidado, diminui um pouquinho a carga, mas consegue fazer tudo que o corpo já estava acostumado, né? Tá, e, por exemplo, até a 24ª semana, que é onde o abdômen realmente vai fazer, né, a grande protusão, até ali, tu faria o abdominal
tradicional ou não? Se ela tem um bom condicionamento físico, dá pra fazer sim, não tem Até mesmo problema pra nenhum. fortalecer enquanto não tem tanta... Uma gestante que já fazia atividade física, que já é condicionada, não tem problema nenhum, porque ela tem estabilidade, ela consegue contrair, ativar os músculos necessários e ela consegue ter um condicionamento para conseguir fazer o exercício certo, de forma correta. Então, ela tem essa consciência, essa palavra que não estava sendo, uma consciência corporal. Então, ela vai fazer o exercício de forma correta, não vai desestabilizar. Entendeu? Então não tem problema, não é contraindicado, não pode fazer de forma alguma. Depende muito de cada uma, Eu gosto dessa pergunta porque as pessoas, elas são muito 880, né? Então elas falam muito, a gestante não pode. A gestante pode. Não, por isso que o profissional ele é importante para estar avaliando isso, saber? É muito importante tu, né, procurar um profissional que entende de gestação, que entende das mudanças do corpo, entende os porquês, né? Então eu tenho que saber o porquê eu vou fazer um exercício, pra que eu vou fazer aquele exercício. E se pode ou não pode, entendeu? Então, isso é importante. A pessoa que tá atendendo uma gestante, ela precisa ser especialista nisso. Então, a gente procura especialista pra tudo na vida, né? Por que não durante a gestação, né? Então, a gente precisa estar com um profissional adequado pra poder ter essa noção de ter exercício que pode fazer, não tem problema. Se a pessoa for apta, né? Sim. Se não for apta, não vai mas... fazer agora. Depois que ganhar o bebê, né? vai quando retornar, quando se recuperar. Porque demora também um tempo, né? Falando em diástase, o corpo até 6 semanas, 60% das puérperas que teve o filho, até 6 semanas após o parto, elas podem desenvolver uma diástase patológica. Deixa eu ver se eu me lembro a porcentagem, é 60% após 6 semanas, e aí vai diminuindo. Eu sei que após 1 ano é 0,7% que tu ainda pode evoluir para uma diástase patológica depois de 1 ano. Então ainda tem chance. Até 1 ano tem chance. Olha então por isso que a gente fala de quem puder não ter uma gestação logo depois, por isso, sabe? Porque ainda está toda essa estrutura, ainda está flácido, ainda o músculo está desorganizado, a musculatura tá fraca às vezes, então tudo isso pode, se a pessoa não se cuida, não faz um retorno para atividade física, não se cuida nada depois do parto, ela pode evoluir assim ainda. E por quê? Mas por quê? Pela postura mesmo? Pela fraqueza, pela desorganização dos músculos, né? Por conta de ter gestado, por conta dessas mudanças todas, por conta do parto também, porque a musculatura pélvica ali também, ela também tá desorganizada, ela também precisa de reforço para voltar, né? Então leva bastante tempo pro corpo sozinho retornar. Ele vai retornando, né? Vai se acomodando tudo de novo, as vísceras vão se acomodando, o retorno venoso vai melhorando depois que tu ganha, tudo vai acontecendo. O corpo, a natureza é muito sábia, ela vai evoluindo. Claro que se tu tem uma ajuda no meio desse caminho, a evolução ela é mais rápida. Então uma mãe ganhou um bebê e nunca fez nada depois, ela vai amamentar, vai ficar em flexão de tronco. Flexão de tronco diminui o espaço e aumenta a pressão. Então, vai diminuir o espaço aqui desse músculo e então essa pressão ela aumenta, consequentemente ela vai gerando sobrecarga todos os dias. Vai trocar uma fralda, vai dar banho, é tudo pra frente, né? Então, a mulher acaba sobrecarregando dessa forma de flexão de tronco. Então, essa diminuição do espaço é bem importante saber, porque normalmente a gente não fala isso, né? Essa diminuição do espaço nessa flexão de tronco acaba sobrecarregando essa musculatura que tá fraca, ela tá frágil, ela ainda não... Às vezes ela não consegue nem ativar esse músculo. Se ela fizer a força certinha, ela não vai sentir, porque tá solto, tá flácido, às vezes aconteceu a diástase patológica, ela não sabe. Neste caso, caberia uma cinta? Caberia. A cinta, ela hoje não é mais tão indicada, tá? Foi tem o tape, né? Sim. O tape agora, ele entrou maravilhoso, né? Então o tape, se eu não me engano, 10 dias depois tu já tira. Eu fiz assim, eu fiz no dia do parto mesmo. Já sai com ele. Já sai com ele. Depois de uma semana ela reavalia e coloca de novo. Isso. Depois eu tiro. 10º dia, por aí, né? Então, o tape, ele veio muito melhor do que a cinta, porque daí ele consegue fazer todo esse trabalho. A cinta, ela deixa o músculo paradinho ali, né? Então, esse tônus muscular, ele precisa de movimento. Então, a cinta, ela tem esse... Neutraliza, né? Ela tem esse lado ruim, mas ainda existe indicação. O lado bom é a questão de tu não fazer protusão, né? O que tu acha? Ainda existe, mas não tanto mais, né? Antigamente. Até 4 anos atrás que eu ganhei o Paulo, ainda se indicava usar calcinha mais alta, né? Mais apertada.
né? Muitas coisas vão mudando, né? Então agora com o tape, eu não vi mais ninguém indicar a cinta, tá? Mas pode acontecer de indicar a cinta, não por um período muito prolongado também, né? Isso é importante. Eu lembro, teve uma época nos nossos treinos de personal que virou uma febre a cinta durante o treinamento. Né? Durante o treinamento. Nossa. Então elas batiam foto, tu lembra, Jim? Elas batiam foto treinando com cinta e tal. E pra tudo, como a gente tava falando, existe uma indicação, né? No momento que tu coloca cinta o tempo inteiro durante um treinamento, tu tira, né, a vantagem do treinamento dentro do abdômen, né? Neutralizando o estímulo. Ela né? segura o músculo não precisa fazer força pra fazer uma flexão de tronco, uma flexão de quadril, um músculo, porque o músculo, o reto abdominal, o transverso, os oblíquos, todos eles fazem força. Então tu vai rodar o tronco, ele faz força pra tu fazer o movimento. Então, se tu colocar uma cinta, a cinta vai estar segurando o músculo, ele não vai ter que o nosso músculo é a cinta natural, né? Então, o nosso papel é estimular a nossa cinta natural ao trabalho. A gente até chama, né, de cinturão. Então, quando tu coloca essa cinta aí por cima, e elas usavam muito isso porque pegavam muita carga. Sim. Só que daí as que eram mais amadoras acabavam usando pra qualquer coisa. O tempo inteiro no treinamento, lembra? Na dessa verdade, febre nem aí? se usa tanto tempo justamente por isso, porque precisa deixar o corpo também Tonificar trabalhar. mesmo, claro, exato. exato. Na verdade, por um tempo também se usou, nem sei se usa ainda, né? Mas se usou muito também Cinturão? Né, pela questão da Estética? para diminuir bastante. a circunferência, né? Tu percebe diferença em pacientes que usam e não usam? Na circunferência? O que tu me diz? Não, eu não tive ninguém que usou assim ainda. Eu já tive do taping, que é bem bom, mas assim, dessa cinta, não, como te digo, desde que eu tô atendendo, não tive ninguém que tenha usado. Então não sei te dizer. Tá. Quem usou, se Eu quiser falar usei pra o gente tape, depois, é bem legal a gente saber Eu mesmo, usei né? o taping na última gestação. Tá? Na primeira eu usei cinta. Eu acho que não tinha ainda, né? Porque Não. na época do Paulo, de 4 anos atrás, não tinha o tape ainda, Pelo né? menos aqui não tinha, não se né? usava isso, né? Então eu usei na primeira gestação a cinta, tá? Por orientação do meu cirurgião plástico. Ele falou assim, só pela questão de como eu vou fazer essas posturas todas erradas. Ele falou Sim. exatamente isso, né? Esse negócio de que a gente acaba não tendo... Não tem tempo de ativar o abdômen, tem né? como, Tu não tu tem não nem tempo pensa de nisso. lavar o cabelo, escovar o dente. Não, né? ninguém pensa. Isso eu acho que é... corrido, né? É da natureza humana, eu acho. Tu quer cuidar da tua cria, né? Tu acabou de ter um bebê, então tu não tá preocupado, pensando. E muitas pessoas nem sabem disso. Nem sabem que tem um músculo fraco, que tá fraco, que pode piorar. Então... Mas a cinta, ela é legal no sentido e o tape agora também, o taping, porque, como eu te falei antes, quando o útero, ele diminui o tamanho, ele vai diminuindo progressivamente, né? Mas pós-parto imediato, ele desce pra aquela região umbilical ali. Então, esse contato, a cinta faz esse contato pro reto, porque o reto, ele fica, meu Deus, e agora? Cadê? O que aconteceu? Isso. Eu tô aqui, daí ele faz o quê? Ele cai mais, né? Ele acaba cedendo mais, ele já tá desorganizado. Já tá com frouxidão, já tá... Então, por isso que a cinta, ela é indicada às vezes, né? Foi por isso que ele me indicou. Ele falou exatamente isso. Já que o teu músculo, a gente já sabe que ele vai ficar flácido durante um tempo. Meio E tensão. tu vai precisar ter estabilidade postural, usa. Porque daí não piora a situação, né? Às vezes tu não vai progredir, né? Por exemplo, uma diálise patológica, né? Sim. Daí eu usei. Só que eu usei aquela cinta que não era até lá embaixo. Daí acabou que eu fiz uma fibrose, né? Por causa que a cinta vinha até aqui, onde a cinta não vinha, eu fiz fibrose. Daí na segunda gestação, eu não quis usar a cinta pra não fazer fibrose, eu usei calcinha, daí. Usei aquela calcinha mais alta. Daí fiz uma fibrose mais em cima. Ai, tu fez também. Fiz, eu tenho uma Fez cicatrização absurda. Partos cesáreos? 3 partos cesáreos. Daí eu fiz uma fibrose ali, Tu tem bem 3 chata. filhos? Tu acredita com o mesmo pai? Pô, isso é difícil, hein? Sortudo, O hein? mesmo pai, olha. Hoje em dia é difícil, hein? Daí a terceira, da terceira agora eu vou ver o que eu posso fazer pra ver se eu ia conseguir melhorar a minha fibrose, não era nem a diástase, que eu já tenho, né? Eu fiz diástase patológica na primeira gestação. E eu vou te dizer quando que eu percebi. E tu acabou de falar uma das coisas. Na bola de pilates. Eu fazia sentada na bola, exercício. Sentadinha, não deitava. E um belo dia, né, eu fui alongar as minhas costas, porque eu tava com muita dor. Daí eu, tô sentada na bola, fui escorregando. Isso durante a gestação? Durante a gestação. Mas eu tava ali, sei lá, umas
30 semanas. Uhum. Eu fui escorregar na bola, assim, pra dar uma alongada nas costas, eu não cheguei a deitar. Então eu vi aquele ovinho. Uhum. Da hora que eu vi, uma menina que trabalhava comigo, Júlia, eu olhei assim, já fiz diástase, meu Deus. Porque, tipo, já era muito grande. Daí eu já sentei ali, voltei. Daí ali eu comecei já a fazer um trabalho bem... É que, na verdade, se tu percebeu isso, se tu cuidou, é muito melhor depois de conduzir o pós-parto, né? Tu pode ter um retorno e ela ficar de 2 centímetros, que é bem leve. 2 centímetros. Ela voltou pra 2. Isso, agora ela ainda tá em 3. É difícil uma gestante que né, não tenha 2 centímetros de pós-parto, depois tu vai avaliar do pós-parto. Muito difícil uma gestante que não tenha. Mas daí o meu 2, assim, ó, ela é um pouco supraumbilical, a infraumbilical ela não é tão grande. Tem diferença? Tem. É que depende, né? Tem gestante que tem supraumbilical, tem gestante que tem umbilical e tem outros que é infraumbilical. Então tudo depende de vários outros fatores, né? Então cada uma vai sobrecarregar algum ponto ali. E tem uma que é pior que a outra pra lombar ou não? É que depende, porque tem a pochete, né? A pochete, ela cai mais na infraumbilical. Tá. Cai mais. A umbilical, ela se espalha, assim, fica uma pochete espalhada, tá? E a supra, que é um pouco menos perigosa no caso pra lombar, né? Que afeta. Tá. Mas todas elas sobrecarregam, né? É por conta do músculo como um todo, né? Tá sobrecarregando, tá desorganizado, então ele acaba sobrecarregando a lombar. Existe uma técnica que também nasceu faz, sei lá, uns 8 anos que eu parei pra lembrar, assim, dela, pensar nela, na época que eu tive primeira filha, não tava tão por dentro. Que é a hipopressiva, né? LPF, é isso? Isso. E ela é legal, né, cara? O que tu me diz sobre ela? Ela é bem legal, inclusive até hoje se fala muito sobre isso, né? E tem uma especialização só disso, tem profissionais que atuam somente com isso. Então, o que a hipopressiva faz? Claro, eu não me especializei, não sou especialista nisso, eu estudo pouco por cima, assim, mas ela faz essa ativação, né? Ela faz essa ativação, porque tem uma que faz com vácuo, né? E tem uma outra que não faz com vácuo. Então, já vi relatos de profissionais falando que quando faz, por exemplo, o LPF, que faz o vácuo, que não é ideal para diástase, mas tem muitas pessoas que vendem que sim, que é bom, entendeu? Que fazer o vácuo, fazer o LPF é muito bom. O que tu acha? Tua opinião, assim, profissional? Então, eu até me surpreendi quando eu vi esse vídeo, esse profissional falando, porque na verdade a minha experiência aqui adianta, que é bom, sabe? Mas faz sentido pela teoria. Porque esse músculo, quando ele volta, ele vem com mais frouxidão. Só que na minha experiência, assim, eu acho bem legal. Quem faz, pela conduta, talvez, do profissional, ele sabe quando pode, quando não pode. Eu acredito muito nisso, entendeu? Então, eu sempre indico, porque é bom quando pode, quando a pessoa quer algo a mais também. Tem profissionais que fazem isso. E, então, fazer a pressão, tu vai puxar a musculatura pra dentro, vai contrair a musculatura. Então, isso é o básico, né? Eu queria te perguntar exatamente isso. Tu consegue tentar explicar assim pra gente, tá? Pra quem tá vendo, assim, que não entende o que é hipopressiva. O que é essa técnica? Qual é o objetivo dela? Essa técnica é tu fazer a contração, tu vai fazer a ativação dos músculos, tanto os superficiais quanto os internos, né? Então, tu vai fazer essa ativação e vai trabalhar junto a respiração. E dentro disso, a gente trabalha a melhora da postura, porque quem tem, por exemplo, diástase, a postura tem que começar trabalhando direto com a postura. Então, isso a gente vai trabalhar a postura, vai abrir, aumentar esse espaço de reto aqui e vai trabalhar essa contração desses músculos. Daí, mas como eu te falei, eu não sei não vou poder te explicar certinho isso, porque eu não atuo nessa área, eu não fiz a formação, eu não sei, e eu não trabalho com isso dentro do Pilates, né? Eu sempre indico para terceiros. Mas tu faz hipopressivo normal, né? Encolher a barriguinha pra fortalecer? Eu já trabalhava, né? Eu fiz alguns outros cursos que ensinavam a fazer essa respiração, né? Essa contração. Então, tanto na gestação, a gente trabalha a respiração, que é a contração da musculatura na expiração, vai fazendo essa respiração e depois de um período, no pós-parto, a gente trabalha também essa... Eu nunca trabalhei, por exemplo, fazendo o vácuo. Eu sei fazer, mas eu nunca fiz em ninguém. Eu sei fazer porque eu já fiz cursos, mas não pra mim mesmo, né? Mas nunca fiz em ninguém, né? O vácuo, por exemplo, que daí tu faz a contração dos músculos e daí no momento por que tu faz o vácuo. Mas por que tu não fez em ninguém, guria? Pois é, porque na verdade eu não fiz um curso pra ficar apta pra atender os outros, eu fiz um curso pra eu ser a paciente, entendeu? Sim, entendi. E aí eu aprendi a fazer o vácuo, é bem legal, gente. Bem legal, né? Bem legal.
na verdade, tu como profissional, digo, é um método indireto, né? Assim, tu não tem um equipamento, algo, tu só vai ensinando a pessoa a fazer essa ativação, né? Isso. Não precisa E necessariamente. aí tem alguns exercícios, alguns movimentos que tu vai fazendo, que tu vai trabalhando, daí vai trabalhando a postura negócio junto, assim, vai trabalhando os negócio músculos. assim. Aham, Pra que isso serve aí. essas coisas aqui? É que tu vai trabalhando a postura junto com o movimento, junto com a Junto com o compressão. vácuo, né? junto Que com daí o a vácuo. pessoa fica ali no É, vácuo, vai né? inspirando, vai soltando o ar. É feio, mas é Barriga. massa, Mas tá? eu te digo, tá? Eu comprei um curso, eu fiz, eu acho que umas 6, só 6 aulas. Tem que fazer todo dia também, tá? É? Isso da diástase é bem importante. Tem que ter uma frequência e a pessoa que tá fazendo tem que ser protagonista. Tem que fazer todo dia um pouquinho em casa pra poder ter um resultado melhor, né? Tadinho Não adianta ir das 2 vezes no Pilates na semana só e deu, não. A É diástase, igual ela precisa aprender a ter... tocar violão. Tem que ir lá na aula e vai ficar em casa. E aí esse curso também era assim, tinha que fazer todos os dias meia hora e eu não consegui ter uma... Meia hora é bastante, hein? Só que ele é contraindicado pra gestante, né? Então quando eu comecei, eu virei uma tentante, eu parei de fazer. Ah. E aí... Então, Débora, tu sabe que eu tô te incomodando pra gente fazer um curso, tá? Pra facilitar a vida de profissionais. Profissionais de educação física, profissionais fisioterapeutas, que às vezes, né, estão lá no seu estúdio de personal, ou no seu estúdio de pilates e aparece uma gestante. Claro que o que melhor é o especialista, a gente sabe disso, né? Estávamos até conversando aqui nos bastidores sobre isso. Vai fazer uma cirurgia de quadril, procura um especialista. Mas a gente também sabe da nossa realidade como profissional, que às vezes a gente é o dinheiro contadinho, tu recebeu um aluno que tu quer dar um melhor suporte pra ele. Sim. Então eu gostaria muito, né, de que tu desse algumas dicas para os profissionais de educação física e fisioterapeutas que estão nos vendo agora. E depois vamos trabalhar juntos aí pra Isso gente aí. lançar um curso pra eles, tá? Então vamos dar umas dicas finais aí e depois vamos vir com novidades pra vocês, tá? Bom, eu também tenho muita vontade de fazer isso, porque é importante quem trabalha com gestante saber o que tá fazendo, né? Então, ter essa segurança em atender é primordial, né? Então, é por isso que é muito interessante essa ideia, é muito legal. E os profissionais, eles precisam entender as mudanças hormonais, as mudanças no corpo dessa gestante, por exemplo. Vai ter mais frouxidão nas articulações, nos ligamentos, então ele precisa entender que tem sobrecargas que não precisa, que não tem necessidade. É Como, legal, por exemplo, é legal. exemplo aí. Por exemplo, ele vai por conta dos hormônios, vai ter frouxidão, vai ter as articulações, elas ficam mais soltas, porque precisa se acomodar esse útero. Então, por exemplo, vai fazer um agachamento com uma carga muito grande e ela tá compensando, por exemplo, sabe? Nos joelhos, consegue perceber que aquele agachamento não tá redondinho, certinho, tá com sobrecarga, ela pode sofrer depois, entendeu? Então cuidar com os às agachamentos vezes, muito pesados. Não, tem que cuidar com... E por exemplo, pensando na diástase ali, se tu vê que ela já tá com uma barriga maior, tem alguns exercícios, eu vejo isso muito, e é normal, porque as mulheres fazem e não param na gestação. Mas eu, Débora, não faria, por exemplo, agachamento a partir de 30 semanas com muita carga, um leg press com muita carga, por exemplo, porque eu penso muito em dar função para aquele músculo e deixar aquele corpo preparado, entende? Claro que vai ter gestante que quer, né? Ela quer mais, mas a gente sempre precisa pensar nesse corpo dela, né? Que tá em mudança e nesse corpo depois do pós-parto. Então, eu digo que eu sou a guardia do perinho. Então, a gente vai... Eu já tô pensando sempre nisso. Então, eu faria assim, sabe? Eu diminuiria as cargas depois de um certo período, depois de um certo tempo, a partir de 28 semanas, começa a diminuir um pouquinho a carga. Perfeito. Sabe? É que, na verdade, esse período não é um período de performance, né? Exatamente. Não vai ter ganhos, né? A maioria das gestantes, elas têm essa consciência, elas se preocupam, elas sabem e elas não querem. Só que, claro, que tem teu mundo tem muito mais do que no meu, né? Porque quem me procura quer esse cuidado maior. A gente já não, né? Não. Então, Mas, diminuir assim, cargas gestantes, diminuir cargas profissionais de educação física, fisioterapeutas Presta aí. atenção nessa musculatura, nessa ativação, porque daí, não, eu quero fazer. Mas tenta ver se ela tem essa capacidade. Se ela tiver essa capacidade, pelo menos pede pra ela contrair legal a musculatura, pra ela fazer a ativação e fazer a respiração. Consciência corporal, né? Respiração. Fazer a força durante a expiração e durante a contração. Então, tá fazendo a força, tá expirando e tá contraindo super a musculatura. Períneo, glúteo, abdômen, aí não tem erro. Beleza. Tá? Mas é isso aí. Então tá, então vamos Cuidado bolar um sempre. negócio aí Vamos lá. pra galera, né? Tem muita Tô coisa louca, legal tô louca pra fazer isso. Pra deixar todo mundo mais tranquilo pra atender sem medo, né? Porque cada trimestre vai mudando, vai tendo outras mudanças no corpo. Então,
pra quem tá atendendo esse público, não precisa parar de atender. É só entender o que pode e o que não pode. Se capacitar, né? Não, e Isso. pensa, né? Passar a nossa experiência como fisioterapeuta, profissional de educação física, que nós dois já demos aula pra gestante, e passar um pouco do mundo médico também, com obstétrico. certeza. Vai ser bem completo. Porque é legal, porque também não só o profissional que atende a gestante, mas a própria gestante, elas têm bastante Sim. medo também, né? Então, às vezes, vindo um médico falando e dizendo, não, pode ir que o exercício físico lhe é uma equipe, indicado. né? É verdade. Isso. Show de Então bola. tá, Débora, muito obrigada isso mais aí. uma vez por estar aqui, Muito né? bom. Por passar tanto conhecimento, que foi bem legal, né? Conseguiu... até a gente, assim, ficou super Sim. curioso e aprendemos bastante hoje com a Débora, né? Informação, né? Então tá, gente, um beijo Até a e até a próxima. próxima. Tchau, tchau. Tchau.